Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro e o que dizer da derrota de Maurício Macri? Pois bem, meus amigos, meus pequenos e minhas pequenas, meus ticos, minhas ticas. Pois bem, a Argentina está vivendo um forte abalo agora na política. Não, já vinha vivendo. A economia da Argentina já não era grande coisa. Maurício Macri aplicou um caô nos argentinos, dizendo que ia melhorar ao fato de ter ganhado a Cristina Kirchner. Os argentinos, por 4 anos na peia, passando dificuldade, fome, desemprego e alta inflação, deram uma resposta neste domingo à questão de Maurício Macri. E deixo bem claro a vocês, tudo que acontece na política e na economia da Argentina reflete no Brasil. Até porque somos dentro de um bloco econômico, o Mercosul, e a Argentina é nosso principal aliado aqui das Américas. Então, para entendermos toda a circunstância dessa derrota, é necessário entendermos o porquê que os argentinos não estão dando credibilidade a Macri, né? Pois bem, a derrota expressiva no presidente da Argentina, Maurício Macri, nas eleições primárias, que é uma eleição que antecede, né, a verdadeira eleição deles, né? Deram origem a um debate sobre a governabilidade até a data passada a faixa presidencial, ou, se reeleito, toma posse para um novo mandato, que será no dia 10 de dezembro. Só que um dia depois da votação, meus amigos, né, das chamadas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, que é o passo, né, o dólar dentro da Argentina ele disparou e abriu com forte alta e as ações da Argentina em queda brusca de 2 dígitos. Isso para mim, que sou da economia, que eu entendo muito bem isso, é um caso muito, mas muito preocupante quando você tem sua bolsa de valores caindo 2 dígitos. Sem querer nem imaginar o desespero de qualquer economista, presidente do Banco Central e do próprio presidente e do ministro da Economia da Argentina. Então, a moeda americana, que costuma ser o termômetro dos argentinos, ela disparou e teve uma alta valorização. É interessante realmente salientarmos que Maurício Macri, ele tenta, digamos, ganhar votos com essa questão da proximidade de Bolsonaro. Né, que a história, né, os argentinos são mala, né, todo mundo entende, né, mas eu sempre falo que não existe pessoa alguma que vai adorar, idolatrar um político por muito tempo, estando desempregado e passando necessidade. Assim aconteceu e está acontecendo com o povo argentino, né. O movimento de alta costuma alimentar a inflação, cuja previsão antes da votação era de 40%, meus amigos. A Argentina tem uma inflação de 40%. No Brasil nós estamos tendo uma inflação de 6%. A Argentina tem 40%. Como está difícil viver na Argentina, para vocês entenderem. Para este ano, viu? Esses 40%. Então, o dólar era cotado em cerca de 40 pesos. 40 pesos argentinos nessa segunda. E chegou, meus amigos, bem perto. Teve até um período na Argentina que chegou e passou dos 60 pesos. Cara, isso é desastroso. Quanto é que está um dólar no Brasil? 3,80, né, Stephanie? 3,80, 3,90. Já pensou, o nosso real, você precisar de 60 reais para comprar um dólar? Você já imaginou? Pois é, o que os argentinos estão passando agora. Estão comprando um dólar por 60 pesos. É incrível, né? E com essa disparada do dólar, o Banco Central argentino voltou a subir as taxas de juros. Elas estavam situadas entre 50% e 60%, agora foi para 74%. Essa era a economia, essa era a moeda que o doido do Bolsonaro pensou e falou de juntar e unificar as economias, o chamado peso real, não é? Peso real. Ou seja, isso ia matar a economia brasileira. E o que você quer falar a respeito de tudo isso, sobre essa economia, essa alta do dólar dentro da Argentina, essa inflação, é que isso não dá garantia, nem tampouco estabilidade dos argentinos ter a certeza, o presidente Macri de novo. Não. É tanto que o pessoal está apostando mais na Cristina Kirchner do que no Maurício Macri, porque é aquela votação, vamos votar no menos ruim. É o que está acontecendo na Argentina. Pesquisa de opinião e análise política não indicava a ampla vantagem da vitória da chapa opositora, encabeçada pelo ex-chefe de gabinete
do cristianismo, Alberto Fernandes, que teve como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Ninguém previu este resultado. Nenhuma pesquisa, afirmou Macri, após a divulgação do resultado. Segundo dados oficiais, a oposição recebeu pouco mais de 47% dos votos e a chapa governista 32. Para ser eleito em primeiro turno, segundo a lei argentina, o candidato precisa contar com pelo menos 45% dos votos, ou 40% da pior das hipóteses, com uma diferença de 10 pontos percentuais ou mais pontos em relação ao segundo colocado. Então isso mostra agora que dentro mesmo, meus amigos, se a eleição da Argentina fosse hoje, Maurício Macri tinha perdido realmente para o ex-chefe de gabinete dos Kirchner, né? Como é o caso que a vice dele é a Cristina Kirchner, porque a diferença deu 15 pontos a mais, 15% a mais, que foi de 47 a 32. E para analistas políticos, além da dificuldade de reverter o quadro nas eleições, a margem da derrota de Macri nas prévias indica que o atual presidente terá obstáculo de governabilidade na reta final do seu mandato. Ou seja, meus amigos, Macri está numa situação extremamente complicada. O que isso vem afetar no Brasil? Economicamente, nós vamos ter um impacto gigantesco. Como eu adoro falar de economia nesse meu canal, amor. Que primeiro, a política da Cristina Kirchner, né, já que ela é a vice, não vai muito com as linhas da política de Bolsonaro. E o acordo do Mercosul, né, e União Europeia, isso aí já pode se dizer adeus. Vai ter pontos que vai ser revisto. A Cristina Kirchner, com o candidato dela, com certeza vai querer tomar o protagonismo nas negociações do Mercosul. Aí a gente sabe que Bolsonaro é meio perdido em relação a isso, a sua falta de governabilidade e experiência política na economia deixa bem claro que nós estamos em mais eleições também, né? Então, na reportagem terminando, Macri pode continuar sendo candidato, mas sua vitória ficou quase impossível, meus amigos! Impossível! Bolsonaro praticamente chorando na Argentina pedindo que os argentinos votassem em Macri. Mas a primeira, né, a prévia que teve lá, massacrou Macri. Então o principal agora é saber como ele será como presidente depois do resultado de domingo, né? Disse a BCC News no Brasil. O professor de ciência política da Universidade de Buenos Aires, Marcos Navarro, para que ele, né, Macri deveria olhar que o que aconteceu com o ex-presidente Raul Alfonsín, ou seja, o que fez com que eles perdessem toda essa credibilidade. Alfonsín que, como Macri, não era alinhado ao peronismo, governou a Argentina entre 1983 a 1989. Período que a gente estava aqui meio conturbado sem a Constituição e a ditadura militar dizendo adeus pra gente. Ele foi o primeiro presidente eleito após a ditadura de 1976, que na Argentina pendurou até 1983. E entregou o cargo ao sucessor, Carlos Menem, de 1989 a 1999. 6 meses antes do fim do mandato, em meio a um cenário de hiperinflação. A Argentina vive um período de forte crise econômica com inflação alta, aumento nos índices de pobreza e queda do consumo e sinais. Os poucos sinais de recuperação vêm da colheita de recorde do setor agrícola, que por muito também passou por dificuldade com a escassez que teve lá, que é essencial para o país também, assim como no Brasil. E a retomada das vendas externas de produtos como carne bovina. Em meio à onda de indicadores negativos e a ascensão da chapa rival nas pesquisas, o presidente argentino anunciou em abril medidas que vão contra a agenda liberal pregadas por seu governo, entre elas o congelamento de preços de 60 itens no consumo, meus amigos. É isso mesmo. Da mesma forma que Macri não deu certo, presta atenção, não esperaremos o futuro, vamos olhar aqui o passado da Argentina. Da mesma forma que Maurício Macri não conseguiu fazer o que ele tinha prometido ao tirar Cristina Kirchner daquela galera do peronismo, aqui no Brasil o Bolsonaro tem a história dos esquerdistas. E a política de Bolsonaro, ela é tão aliada com o Macri e a gente já sabe o resultado que vai acontecer. A Argentina está jogando o Macri praticamente na janela do avião, para fora. Para voltar a Cristina Kirchner é porque ele ainda é pior do que ela. Então, preste bem atenção no que vai acontecer com a política no Brasil neste final de ano para 2020. Maurício Macri não terá chance alguma de ganhar as eleições na Argentina. E Donald Trump, para as eleições do ano que vem dos Estados Unidos, também não é dado certo a sua vitória. O Brasil vai ficar à deriva em termos de geopolítica. É isso que estamos aqui alertando a todos os brasileiros. Se preparem, porque infelizmente o presidente que temos é uma pessoa extremamente
alienado, obscura a realidade da geopolítica no mundo. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.